Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a este lar espírita que é de união e recebe todos vocês com muito carinho para que nós possamos nos confraternizar, pois hoje, uma vez mais, teremos um banquete espiritual. E é para esse banquete que nós convidamos a todos, para que estejamos unidos em pensamentos e principalmente em sentimentos, para que essa união seja uma argamassa muito forte a nos ligar com o plano divino, a nos ligar com Jesus, o Cristo enviado de Deus até nós, nos ligarmos ao Espírito protetor desta casa, o Dr. Bezerra de Menezes, através da sua equipe de obreiros do bem. E é dessa maneira que os nossos trabalhos se iniciam. Teremos logo mais a exposição doutrinária com a nossa irmã Priscila Burgatti. E ao final da nossa atividade, teremos o passe magnético espiritual. Concomitante ao que nós estamos fazendo aqui, está se realizando na construção contígua a esta, o trabalho do Departamento de Infância, Juventude e Família, está trabalhando lá com as crianças, com jovens, fazendo um excelente trabalho. E aqueles que tiverem filhos em idade entre, agora já bebês também, nós estamos recebendo também bebês para o aprendizado com Jesus, e desde bebês até 21 anos, nessa idade que comporta os trabalhos de infância e de juventude, todos são bem-vindos. Então, se há algum pai, algum responsável, ou mesmo um jovem aqui que possa se interessar, estar frequentando esse departamento de infância e juventude, serão muito bem-vindos. Assim como bem-vindos são os nossos irmãos que estão em seus lares, nos assistindo nesse momento, ou que nos assistirão em algum momento mais oportuno para eles. Fica aqui também o nosso agradecimento, o convite também a ambos, para que juntos, nesse anel tão forte que é o anel do Cristo Jesus, que nos liga a todos, nós estaremos sempre trabalhando pelo melhor, fazer aquilo que sempre o nosso momento de vida nos oportunizar. Jesus amado, nós os pedimos nesse momento, ser conosco, aliviando as nossas tensões, as nossas dúvidas, as nossas possíveis desarmonias, o nosso entendimento, para que dessa forma, alicerçados no vosso amor e nas lições memoráveis que nos deixou através desse Evangelho magnífico, possamos beber das águas de luz que nos oferece a cada momento. Abençoados por vós, Mestre amado, sejam as tarefas dessa noite, para a qual pedimos a permissão para darmos início.
trazendo até nós, nesse momento, nossa querida irmã, colaboradora do Departamento de Infância e Juventude, nossa irmã Priscila Burgatti, que hoje vai nos trazer mais um dos temas bem interessantes que a doutrina espírita nos coloca, alicerçando o conteúdo que Jesus já nos trouxe. Então é com você, fique bem à vontade. Jesus te ampare. Boa noite, né, a todos que estão aqui nessa casa de orações, aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. E a reflexão dessa noite, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa obra tão rica que nos traz importantes lições que o Mestre Jesus nos deixou. E também ela é um alento para o nosso coração. O tema ao qual nós vamos refletir um pouquinho essa noite está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai falar, o título desse capítulo é Bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. Nós vamos tratar especificamente a parte ali do item orgulho e humildade. E eu confesso para vocês que tratar desse tema, orgulho e humildade, é um pouco desafiador. Porque se nós formos fazer um juízo de consciência, é algo que está presente no nosso dia a dia. Porque se nós formos fazer esse juízo de consciência, nós vamos nos pegar em muitos momentos praticando, né, esse vício, que é o orgulho, e às vezes até sem perceber. Então, ele acaba se tornando um desafio individual mesmo, para cada um de nós. Antes de nós adentrarmos a questão do orgulho e da humildade, eu não poderia deixar passar, né, o título do próprio capítulo, que é Bem-aventurados os pobres em espírito. Então, é uma das bem-aventuranças do famoso Sermão do Monte, que Jesus nos deixou, ela é a primeira das 8. E é interessante, quem teve a oportunidade de assistir a minha palestra, até foi a estreia, né? Quando eu falei do apóstolo Mateus, até eu comentei dessa bem-aventurança, a interpretação, né? O que será que Jesus quis deixar com as bem-aventuranças, e em específico, bem-aventurados os pobres em espírito. Então, nós temos que nos lembrar que aqui ele não estava falando da pobreza material, mas sim da pobreza espiritual. Então, assim, é muito importante nós termos isso em mente. Então, que Jesus, quando ele deixou as bem-aventuranças, ele estava trazendo essa reflexão mesmo interior da pobreza de espírito e não material. Porque se nós formos fazer a interpretação literal do pobre em espírito, nós vamos nos ater à questão da pobreza material. E Jesus não quis deixar essa questão da pobreza material, mas sim nos deixar a pobreza espiritual, né? Nos chamar a atenção nesse sentido. E ali, se formos fazer aquela questão da etimologia da frase, né, bem-aventurado, a gente vai ver ali que em grego, bem-aventurado vai ser ditoso, feliz. E assim é nítido que as bem-aventuranças, agora eu falo das 8, né, não só especificamente da primeira ali, que é o nosso capítulo, elas apresentam esse contraste entre a felicidade segundo Deus e a felicidade segundo o mundo. E Jesus, ele não estava contra os tesouros culturais quando ele deixou essas bem-aventuranças, né, lá no Sermão do Monte, mas sim exaltando a questão da humildade de coração. Então, assim, eu achei muito importante nós fazermos abrir esse parênteses para a questão do capítulo, embora nós vamos falar um pouquinho mesmo da questão do orgulho e da humildade.
Lembrando, né, aqueles que estão chegando pela primeira vez, ou às vezes estão conhecendo, tendo esse primeiro contato com a doutrina, né? Então, o Espiritismo, ele é uma doutrina de cunho filosófico religioso e voltado para as questões científicas. Então, se nós formos buscar a definição de orgulho e humildade dentro da filosofia, nós vamos perceber que as definições elas são muito parecidas, se não iguais àquelas que nós encontramos dentro do Evangelho. Então, isso é uma questão bem interessante. E eu trouxe aqui para vocês essa definição desse filósofo, que foi o Albert Schweitzer, acredito que seja assim, porque é alemão, né? Ele foi um filósofo, musicista, foi um médico, então ele se dedicou muito às questões humanitárias, e ele definiu o ser pobre em espírito como ser pobre em espírito não é ter o espírito limitado. Os pobres em espírito são aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual e têm sede de riquezas interiores mais nobres e mais elevadas. Então, se buscarmos lá dentro da filosofia a própria definição do que a gente vai tratar essa noite, que seria orgulho e humildade, a gente vai ver que as qualidades morais, as virtudes, que nos engrandecem sem nos exaltar. Então, seria essa a pobreza de espírito. E segundo, né, vários filósofos, a mãe de todas as virtudes é a humildade. Virtude que é oposta e contrária ao orgulho, pai de todos os vícios. Então, isso pelo viés da filosofia. E dentro do Evangelho, nós vamos ter, dentro da nossa doutrina ali, a gente vai ter essa definição igual, né? Então, entrando aqui dentro do tema mesmo proposto, quando nós falamos de orgulho e humildade, nós vamos ter os vícios e as virtudes. Então, só fazendo assim um adendo, né, bem rapidinho, que os vícios vão ser aquelas ações negativas, né, que desequilibram o nosso espírito. Já as virtudes, elas são as ações positivas que elevam o nosso espírito, né? E dentro do próprio Evangelho, nós vamos ter um capítulo que vai tratar das virtudes. Então, lá no capítulo 17, no item 8, a gente vai ver que as virtudes, elas são o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E assim, nós vamos ter aqui tanto essa virtude quanto esse vício, como dois polos no nosso coração. Então, o orgulho, ele vai atrair todo o mal. E a humildade vai atrair todo o bem. Então, assim, é muito interessante quando nós fazemos essa reflexão, né? Se o orgulho atrai todo o mal, a humildade atrai todo o bem, nós temos que buscar esse equilíbrio. E aqui, para quebrar também um pouquinho e para deixar claro, né, que as questões filosóficas, elas caminham, né, em conjunto com o Evangelho. Então, eu achei assim, muito interessante, enquanto eu fazia a busca, né, do tema para a palestra, eu achei essa palestra do filósofo e palestrante Mário Cortella, eu acho que muitos já devem conhecer, que fala sobre a humildade. Então, ela está disponível no YouTube. Ela tem, acho que entre 5 a 6 minutinhos, que é uma parte de uma palestra dele, onde ele é indagado sobre o que seria humildade, né? E ele até faz a definição ali da humildade. Então, ele coloca a humildade como vinda do latim, né, a parte etimológica da palavra, que significa solo sobre nós, ou filhos da terra. Então, né, a palavra humildade que deriva do humus, do chão, do solo, daquilo que está na terra. E a mesma origem que se dá à palavra humano ou humanidade.
E ali ele coloca nessa definição, né, dele ali, que significa que que estamos todos na mesma altura, em termos de dignidade, em termos de importância e em termos de possibilidades. E ainda ele reforça. E eu achei assim muito interessante essa definição que ele coloca. Gente que é grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente que é muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é diminuindo as outras pessoas. Então aqui ele faz assim um fechamento dessa palestrinha ali que tem ali no YouTube, definindo a importância de nós prestarmos atenção, né, nesse vício que é o orgulho. E ainda pelo viés da filosofia, nós vamos ter outros filósofos que vão falar lá que, por exemplo, Kant, ele diz que a humildade é a virtude central da vida. Temos também Henri Lacordaire, que ele fala que o orgulho, ele divide os homens e a humanidade nos une. Nietzsche, que é um filósofo mais polêmico, ele fala que a humildade há que se ter cuidado, porque às vezes ela é falsa. E ela vai muito de encontro com o que Emmanuel, ele nos diz que quando a humildade, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente reconhece demais a humildade, ela deixa de ser humildade. Quando eu digo eu sou humilde, eu estou me distanciando, então eu estou deixando, né, de ser humilde e estou entrando dentro do campo do egoísmo. Ainda, né, pelo viés ali do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai colocar a questão ali da humildade como não sendo a servidão. Porque também é importante que a gente tenha essa consciência de que a humildade ela não vai ser a subserviência. Então, às vezes, a gente pode confundir, né? Porque eu vou buscar ser humilde, mas eu tenho que cuidar para não entrar nesse campo da subserviência, porque é diferente. A subserviência ela vai enfraquecer o indivíduo. Vai, às vezes, fazer ele se dobrar, se diminuir. E não é isso, né, que nós estamos falando. Então, a humildade ela não vai ser a servidão. Ela é, sobretudo, a independência e liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente, sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor de cada dia. Então, aqui já é pelo viés da doutrina espírita, né, o que seria a humildade. E Santo Agostinho ainda coloca, né, que a humildade ela é uma das principais virtudes. Ela relaciona-se com a nossa fragilidade perante o mundo. Com ela, nós podemos nutrir o nosso potencial humano. Ele nos ensina a observar a árvore. E isso eu achei muito interessante e algo que passa despercebido aos nossos olhos. Por quê? Porque a árvore, ela, a fim de crescer para cima, primeiro ela cresce para baixo. Primeiro ela finca a raiz da humildade na terra, para depois lançar suas grimpas ao alto. Então, a importância lá daquela questão etimológica da palavra mesmo, né? Do chão. Primeiro nós vamos firmar as nossas raízes, para depois crescer para cima. E aquilo que o próprio Mário Cortella fala lá na sua palestra, nós nos fazermos pequenos, porque quando nós nos reconhecemos pequenos, nós somos grandes. E aqui nós vamos entrar na questão do orgulho propriamente dito, né? Então, o orgulho, que tem essa origem no termo orgulho, que é do catalão, ele vai ter essa característica, que alguém tem de um conceito exagerado de si mesmo. Também ele pode significar altivez, brio, dignidade e soberba.
é muito importante que nós também nos fixemos na questão do orgulho, como aqui o orgulho está sendo colocado como um termo pejorativo. E agora eu vou trazer a experiência lá da salinha da evangelização, quando nós estávamos trabalhando com o tema orgulho e humildade, e um dos evangelizandos questionou, mas o orgulho não pode ser bom? E eu falei, sim, ele pode ser bom. O orgulho, ele tem que ser contextualizado. Então, dependendo do contexto, ele vai ser positivo. Dependendo da situação, vai ser negativo. Qual que é o nosso cuidado? Buscar esse equilíbrio. Porque aqui nós estamos falando do orgulho no termo pejorativo. Quando ele se torna excessivo, exagerado, como na própria figura ali nos traz, né? Quando a pessoa orgulhosa não reconhece os erros, não aceita ajuda, acaba se tornando soberba, arrogante. Então, é diferente lá quando nós formos contextualizar que ele pode ser um reconhecimento, um brio, porque quando eu me esforcei bastante para conseguir algo, estudei, conquistei, eu vou ficar orgulhoso disso. Então, nós vamos estar dentro daquele contexto do orgulho positivo, mas eu tenho que ter o cuidado, que não é o fato de eu ter conseguido que eu posso diminuir as outras pessoas ao meu redor, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas o orgulho aqui que nós estamos trabalhando é esse orgulho no sentido pejorativo, né? Essa exaltação a nós mesmos ao ponto de se tornar o egoísmo, como nós veremos para frente. Então, aqui já é um conceito, já, né, dentro da doutrina espírita, que fala que o orgulho é o conceito elevado ou exagerado de quem tem de si mesmo, significando um amor próprio cego, capaz de provocar grandes prejuízos. Prejuízos morais, materiais, coletivos ou individuais. Este sentimento arrasta o orgulhoso às existências miseráveis, cheias de humilhação, e do orgulho provém o sentimento egoísmo. E assim descreve Emmanuel. O egoísmo, ele é um monstro devorador de todas as inteligências. Esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias terrenas. Mesmo o maior, por isso mesmo, é o maior dos obstáculos à felicidade dos homens. Então, até tem uma frase que é de um médico, Paracelso. Ele fala que é esse cuidado que a gente tem que ter entre o orgulho e a humildade e orgulho ali, né? Que a gente tem que saber dosar. A diferença do remédio é a dosagem. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Agora, nós vamos ver orgulho e humildade dentro do nosso evangelho, né? Lá do capítulo 7. Então, se nós abrirmos o evangelho no capítulo 7, a gente vai se deparar com essa definição. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens. Justamente com o amor é o resumo de todas as virtudes. Sem humildade, não se pode ser caridoso para com o próximo, pois esse sentimento é que nivela todos os homens, fazendo-os se sentirem iguais, levando-os a se ajudarem mutuamente. Então, aqui é muito importante essa definição, né, que está no Evangelho, porque, segundo o Evangelho, a humildade ela vai nos nivelar. Por isso que a caridade ela caminha com a humildade. Lembrando que todos nós somos iguais perante a Deus. O que vai nos diferenciar? O que será que nos diferencia? Se nós ouvimos, né, repetidamente que somos todos iguais perante a Deus.
O que vai nos diferenciar vão ser as nossas virtudes. Então, isso é algo que a gente tem que refletir bastante. Porque se todos somos iguais perante a Deus, as nossas virtudes vão diferenciar cada indivíduo. O orgulho, por sua vez, lá no Evangelho, é tratado como o terrível adversário da humildade, pois o orgulhoso sempre se coloca acima dos demais. Imagina que os títulos, as riquezas, são recompensas deferidas de seu mérito e se consideram de essência mais pura do que o do pobre. Essa é uma outra obra que nós temos dentro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então, são perguntas e respostas, e nós também encontramos lá na questão 275 a seguinte questão: o poder e a consideração que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Então, fazendo esse gancho, né, quando a gente vê que o orgulho ali no Evangelho é esse terrível adversário da humildade, porque às vezes o orgulhoso ele se acha acima dos demais, e nós puxamos aqui para essa questãozinha aqui, 275 do Livro dos Espíritos, né? E nós vamos ter a resposta: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. E aqui, na mesma obra, que é o Livro dos Espíritos, a gente vai ter essa outra questão aqui, que vai tratar qual é o maior obstáculo do progresso. Lá, nós teremos que é o orgulho e o egoísmo. E refiro-me ao progresso moral. Aqui nós não estamos falando do progresso, né, intelectual, que se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, ao seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que, se do próprio mal pode nascer o bem, curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que além do gozo dos bens terrenos que proporciona. Uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, aqui ele está explicando lá que um dos maiores obstáculos vai ser a questão do orgulho e do egoísmo, o obstáculo do crescimento moral. Daí nós falamos a questão da humildade, do orgulho, a definição, né? Todo esse aparato, tanto filosófico quanto dentro da própria doutrina. E vem aquela questão: como será que nós demolimos os altares do orgulho? Porque, como eu bem falei no início, né? Tratar sobre orgulho e humildade acaba sendo um desafio individual de cada um. Então, vem a questão: como demolir os altares do orgulho? Então, através da generosidade, da caridade sem ostentação, fazendo o bem com humildade. Pois quando fazemos o bem com humildade, evoluímos espiritualmente. Ajudamos nosso próximo de maneira natural e espontânea, independente de suas atitudes. E ainda aqui eu reforçaria que uma das possibilidades também é fazer uma prece. Aqueles que gostam, né, abrir o Evangelho, ler um trecho do Evangelho, fazer essa conexão com Jesus, com a espiritualidade, para nós nos trabalharmos, né, porque aqui a gente está com o intuito de evoluir espiritualmente. Aqui nós vamos ter, então, a questão do orgulho, que caminha, são como duas irmãs, né? O egoísmo caminha com o orgulho e a caridade caminha com a humildade. Então, todos aqueles que praticam isso, está também no Evangelho, todos aqueles
que praticam a caridade são discípulos de Deus, seja qual for o culto a que pertençam. Então, aqui a gente abre aquele leque, né? Que para a caridade, para praticar o bem, para nos melhorarmos e evoluirmos, Jesus não está dizendo que eu tenho que pertencer a determinada religião, a determinada doutrina. A reforma íntima é as questões mesmo morais. Então, praticar a caridade. A partir do momento que você está praticando a caridade, você está sendo um discípulo de Jesus. E não interessa em qual lugar que você esteja inserido. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Grandes exemplos que se fizeram pequenos, que passaram aqui nesse plano terreno e deixaram esse exemplo, né, de humildade. Os homens mais ilustres que passaram pela Terra foram caracterizados pela sua humildade. Eles vieram ao mundo para ensinar valores e sabiam que os verdadeiros valores não são exteriores, pois é na alma que se desenvolve a verdadeira grandeza. E como primeiro, né, dos exemplos e o maior, nós temos Jesus. Então aqui eu achei interessante trazer Jesus como nosso maior exemplo de humildade e também a passagem do lava-pés. Lá em João, a gente vai ter, né, a descrição desse encontro que ele teve com os seus discípulos. E fala assim: enquanto celebravam a ceia, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, tornou-o uma toalha e ateou a cintura. Deixa eu ver se vai pegar. Ai, opa, só um pouquinho. Para voltar para baixo, né? Obrigada. Acho que não está funcionando ali a luzinha. Mas ele ali, esse ritual dele, né, tirar o manto. E aqui não sou eu que estou falando, não é minha essa interpretação, mas sim de São Tomás de Aquino. Então, São Tomás de Aquino ele faz esse comentário da passagem do Evangelho de João, que quando Jesus ele se levanta da mesa e se desfaz das suas vestes, tomando a toalha, colocando na cintura, ele está disposto não somente a lavar os pés de seus discípulos, mas também a secar. Então, esse gesto é o gesto mais nobre e mais humilde, quando ele pisa em cima de todo orgulho. E ele quer dizer que nós estamos naquele mesmo chão, nós estamos na mesma linha. Então, esse gesto, né, e segundo a interpretação de São Tomás de Aquino, vai ser um dos gestos mais bonitos ali que a gente tem como exemplo de humildade. Claro que daí aqui eu já passei já para vocês ali, né? Mas o apóstolo Paulo também é um exemplo de humildade, porque quem teve a oportunidade, né, de assistir também essa palestra do apóstolo Paulo, mas assim, fazendo um adendo, o Paulo, que se chamava Saulo, então, que mudou o seu nome para Paulo, que seu significado é pequeno, foi um dos perseguidores, né, dos cristãos. E ele fala que de perseguidor apóstolo, com toda a humildade, ele foi um dos maiores pecadores. Então, quando nós reconhecemos que a miserabilidade de Paulo em compreender que todos nós somos iguais, e nós aprendemos a não julgar o nosso próximo, né? E quando nós temos essa compreensão, nós passamos a olhar esse próximo, o nosso próximo, com o amor e a humildade. Então, compreendemos que o orgulho é um dos maiores empecilhos em nossa caminhada evolutiva. E, por vezes, nós acabamos nos tornando arrogantes, prepotentes, achamos que não precisamos de Deus. Então, a importância de nós refletirmos sobre essa questão do orgulho.
Aqui eu trouxe mais alguns, né, exemplos ali que nós tivemos aqui, e temos ainda, né, porque o Divaldo ainda está aqui, e são apenas alguns. Mas ali Chico, nós temos a Madre Teresa, temos São Francisco, Gandhi, temos a Irmã Dulce, nosso Divaldo, e temos o Martin Luther King. Então, eu escolhi alguns, né, apenas. E para fechar aqui, finalizar, eu trouxe essa frase aqui de Madre Teresa, que eu achei assim, muito interessante e veio de encontro com aquilo que nós conversamos essa noite. Então, no final das nossas vidas, nós não seremos julgados pelos muitos diplomas que recebemos, por quanto dinheiro ganhamos ou por quantas grandes coisas realizamos. Seremos julgados pelo eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava nu e você me vestiu. E eu não tinha casa e você me abrigou. E aproveitando o gancho aqui da frase aqui de Madre Teresa, lá em um livro que eu encontrei também tratando sobre o tema, o nome do livro é Refúgio, capítulo Humildade do Coração. Nós vamos ter lá que hoje, como antigamente, nós somos defrontados em toda parte pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizados nos preconceitos ruinosos, mumificados em ponto de vistas que lhes sombreiam a visão e algemados a inutilidades do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Então, aqui também fica a reflexão para nós trazermos aqui nos nossos tempos atuais, às vezes no nosso cotidiano, às vezes naquela rotina que a gente tem. Porque nós vamos nos deparar, senão, às vezes, não somos nós ainda, né, que precisamos refletir bastante sobre isso, essas questões, né, de às vezes você ficar engessado naquela concepção, às vezes você ter que ter aquele enfrentamento diário com aquela pessoa difícil que tem uma opinião muito impositiva e que acha que todos devem segui-las, né? Então, fica ali a questão para ser refletida. E, por fim, eu gostaria de deixar a minha reflexão final. Então, assim, que cada um faça uma avaliação no seu íntimo. Você sente necessidade de afirmações, de ser o centro das atenções, a busca de elogios? Sente necessidade em apontar defeitos ou diminuir as pessoas para se sentir melhor? Se acha superior pelas condições morais e intelectuais ou materiais? Faça uma pequena pausa, faça uma prece, converse com Deus, porque perante Deus nós precisamos nos diminuir para Ele crescer entre nós. Quando reconhecemos a sua grandeza, olhamos para a nossa pequenez e reconhecemos o amor incalculável de Jesus que deu a sua vida por todos nós. E como muito bem nos ensinou Madre Teresa, pelo seu aspecto humanitário, que diz: a humildade, ela consiste em calar as nossas virtudes e deixar que os outros a descubram. Então, essa foi a mensagem que eu tinha para trazer esta noite para vocês. E eu desejo, assim, um bom retorno para vocês, os seus lares, e que nós possamos fazer essa reavaliação em relação à questão do orgulho e da humildade.